A paz de Cristo. Eu sou uma evangélica. Meu nome é Ana Risolene. Tenho 55 anos. Sou aqui do Ceará, nascida e criada aqui. Congrego na igreja Filhos do Deus Vivo. O que eu vou contar a vocês, nunca contei a ninguém. Até porque eu não gosto de ficar contando isso. Mas vou falar aqui por, primeiramente, insistência da irmã Ângela, que me convenceu que meu relato poderia servir para despertar as pessoas. Por isso é que vou contar. E também porque estou sentindo que Deus me permite, porque eu só faço as coisas se Deus me permitir. Na internet já vejo dezenas de testemunhos sobre esse lugar, sobre as moradas sombrias e eternas. Alguns testemunhos eu creio que são verdadeiros, mas de outros eu desconfio. Porém, sobre inferno, na minha opinião, o povo já está bem servido de testemunho. Mas eu vou contar o que eu, Ana Risolene, passei naquele lugar. E isso já fazem uns 36 anos. E vocês poderão julgar se crerão ou não. Eu não me preocupo se alguém desacreditar, porque a experiência foi para mim, foi minha, e cumpriu seu papel, pois, após isso, eu corri para os braços de Cristo e jamais sairei de lá. Eu reconheço que Deus usa maneiras diferentes de alcançar as pessoas, e esta é uma delas. Por isso, também não me preocupo se disserem que só sirvo a Cristo para escapar da condenação eterna, porque é verdade. No primeiro momento, eu aceitei a Jesus para escapar daquele lugar. E acreditem, isso já é motivo mais que suficiente para aceitar a Jesus, pois aquele lugar é um pesadelo. Porém, após conhecer Jesus e ter um relacionamento com Ele, é impossível não passar a amá-lo pelo que Ele é e pela obra maravilhosa que Ele realizou na cruz por nos amar. Bem, quando isto aconteceu comigo, eu não era cristã, mas minha mãe e minhas duas outras irmãs já eram. Elas iam sempre à igreja e sempre me convidavam, e eu sempre zombava delas. Eu não queria Jesus. Eu estava muito ocupada com as minhas coisas que eu considerava mais importante. Eu era muito jovem. Então, quando elas me convidavam, eu aproveitava para me divertir um pouco. Eu as chamava de beatas e eu ria muito, porque tinha semanas em que elas iam à igreja 4 vezes e ainda iam no domingo pela manhã para a escola bíblica, à tarde para um tal de evangelismo e à noite para o culto. Então eu mangava delas. Eu dizia para elas levarem logo a rede para a igreja e dormirem logo por lá, porque era só isso que estava faltando. Mas, sério, eu mal via minha mãe e minhas irmãs em casa depois que elas aceitaram a Jesus. Eu falava para as minhas irmãs que elas tinham ficado feias. Mangava das saias compridas. Falava para as minhas irmãs que elas estavam parecendo umas velhas, que nenhum homem iria querer casar com elas daquele jeito, e que elas iam acabar ficando para titias. Irmã, eu tinha muita raiva naquele tempo. Muita raiva, principalmente porque antes delas se tornarem cristãs,
Nós 4 costumávamos ir às compras juntas. Comprávamos roupas, sapato, maquiagens, brincos. Íamos ao salão fazer as unhas, cabelo. E era uma festa, ainda me lembro. Aquela algazarra dentro das lojas escolhendo as cores de sapato, os modelos das roupas, adornos, bolsas. Era muito legal fazer isso em família. A gente gostava muito. Mas agora, tudo aquilo havia acabado. Até porque o dinheiro da minha mãe agora era para os dízimos, para os eventos da igreja, para ajudar nos cultos das crianças e etc. Essas coisas das quais a minha mãe participava. Então, isso me dava muita raiva. A nossa família estava agora dividida e eu não aguentava aquilo. Eu dizia que Jesus não era nada daquilo que elas falavam, porque ele havia dividido a nossa família. De um lado, minha mãe e minhas 2 irmãs, e do outro, meu pai e eu. Só que o meu pai era mais tranquilo com isso. Ele não se importava muito, mas também era porque ele aproveitava o tempo que minha mãe estava na igreja para ele escapar. Ia não sei para onde, fazer não sei o que, mas ele ia. Eu que ficava em casa percebia isso, que quando minha mãe e minhas irmãs saíram para a igreja, meu pai corria, tomava um banho, trocava de roupa e saía. Bem, mas minha mãe e minhas irmãs estavam sempre tentando pregar para mim. E como já falei, eu zombava, mangava, ridicularizava, fazia pouco. E isso quando eu não dizia palavrões com elas, porque às vezes uma das minhas irmãs insistia tanto comigo, dizendo que eu precisava de Jesus, precisava de Jesus, precisava de Jesus, que eu me estressava e acabava falando palavrões com ela e com o Jesus delas. Eu era assim, irmã. Ou melhor, eu estava assim. Aí, eu, estando dessa maneira, cheia de revolta no coração e de raiva, comecei a sair com muitos rapazes e procurar mais distração fora de casa. Geralmente, eu procurava rapazes que podiam me bancar. E foi assim que eu comecei a sair com um pessoal da pesada mesmo. E essa parte eu não vou contar. Não vou contar muito, porque vocês já devem imaginar o que acontece nas boates pelas madrugadas. São coisas lamentáveis. E eu não preciso destrinchar aqui a minha vida de pecado. Eu creio que nesse canal, onde só tem crentes, ninguém está ansioso para ouvir sobre os pecados de ninguém. Então, eu não gosto também de relembrar muitas coisas que eu fiz. Basta dizer que eu era uma pecadora, estava no caminho da perdição, sendo usada como instrumento de Satanás para afligir a minha mãe e as minhas irmãs e para destruir a mim mesma. Mas, enfim, numa madrugada, sem nem saber como, porque eu não lembro, fui parar no apartamento de um amigo. E ali, eu, ou melhor, nós, porque éramos uma turma, usamos tantas coisas, mas tantas coisas, misturamos tanto, que numa hora eu já estava vendo meus amigos que estavam lá comigo, todos diferentes. Eles pareciam monstros, criaturas de outro mundo,
E o rapaz com quem eu estava ficando naquela noite, que estava bem perto de mim, quando eu olhava para ele, eu via o formato de um ET. Hoje eu sei. Não tem esses filmes da televisão de ET que as pessoas colocam o extraterrestre com uma cabeça comprida e um corpo todo assim, aparentando como se fosse uma geleia com aqueles dedos compridos? Pois é, aquilo mesmo que eu vi no rosto daquele rapaz. E ele olhou para mim e disse assim: "Você não vai escapar." Eu nunca esqueci disso, porque era uma voz muito feia e que me causava arrepios. E engraçado que até hoje ele diz que nunca disse isso para mim, mas eu sei que ele disse. Bom, depois dele dizer isso, eu acho que eu desmaiei. Até hoje não posso dizer com certeza o que aconteceu, mas eu fechei os olhos e tive a impressão que estava indo para outro lugar, viajando dentro da minha cabeça. Mas tudo ficou escuro. E aí pronto, eu mergulhei num pesadelo. Eu só sei, irmã, que eu abri meus olhos num lugar horroroso. E pior, lá eu não estava sob efeito de nada. Estava conseguindo ver tudo perfeitamente, ouvir perfeitamente, discernir tudo perfeitamente. E foi nessa situação que eu me vi quando abri os olhos. Eu estava sendo arrastada. E adivinhem por quem? Por aquele ser que eu vi no rosto do meu amigo. Ele me puxava pela mão com tanta força que eu achava que ele ia arrancar a minha mão do braço. E ele ia me arrastando pelo chão, numa rapidez incrível. E o chão era cheio de pedregulhos, e o meu corpo doía, eu gritava. Era algo inimaginável. Eu conseguia notar também um cheiro fortíssimo e horrível de cabelo queimado que entrava pelo meu nariz. Aquele demônio me puxava e me puxou por bastante tempo até nós chegarmos numa caverna, um buraco numa parede. E ele me jogou lá dentro. Quando ele me jogou, foi assim com tanta força que eu pude ouvir os meus ossos se quebrando. Eu caí no fundo da caverna, no escuro, e fiquei lá gemendo. Eu só conseguia pensar assim: onde estou? O que está acontecendo? O que é isso tudo? E como eu vim parar aqui? Foi aí que pensei em sair dali e fugir antes que aquela criatura voltasse. E eu fiz isso. Fiz um grande esforço para me mover e consegui sair dali me arrastando. Quando saí, olhei ao redor e vi como que assim, ao longe, montanhas e fogo. Um fogo muito alto entre as montanhas. Então pensei em ir na direção contrária e fiz assim, andando, me arrastando, cheia de dores insuportáveis e com calor, muito calor. Um calor que me fazia pôr a língua para fora. E enquanto eu me arrastava, eu pensava que em alguma hora eu iria encontrar alguém, meu pai, minha mãe, meus amigos. Foi aí que cheguei num portão, um portão grande, que se abriu sozinho, e uma voz falou assim: Vale dos Desviados. Irmã, eu não sei o que era aquilo.
De repente, aqueles portões se abrindo diante de mim e essa voz me falando isso. E eu olhei para dentro e pensei, vale de quê? O que é desviado? Eu sabia o que era um crente, mas não sabia o que era um desviado. Mas como os portões se abriram e eu não sabia mesmo para onde ir, acabei entrando. Porque vi aquele demônio ao longe me procurando. Eu conseguia vê-lo bem longe assim, bem de longe. Então, com medo, eu entrei ali. E quando entrei, vi coisas tremendas. Havia uma rocha, uma coisa parecida com uma rocha no chão, onde eu me encostei e ali eu me sentei. E comecei a ouvir gritos e gemidos, coisas horríveis. E tentei olhar além da rocha para procurar de onde estavam vindo aqueles gritos. Irmã, eu vi demônios. Demônios com a mesma aparência de alguns bichos de desenhos animados. Vi vários. Eu gostava de muitos. Você lembra, por exemplo, daqueles chamados Thundercats, que eram gatos guerreiros? Pois bem, eu vi todos eles lá. Só que lá eles são diferentes, são horríveis. Tem mais de 3 metros de altura. E eles estavam lá, batendo em pessoas ou em almas, sei lá o que era aquilo. Era muita gritaria e choro. Nessa hora, parecia que eles não me viam. Eu olhava e ficava com medo de ser encontrada, mas ao mesmo tempo eu sabia que eles não poderiam me ver. Não sei por que eu pensava assim. Então eu via aqueles bichos jogarem lanças e transpassarem as pessoas e cravarem as pessoas nas rochas, nas paredes. Era horrível. Eu tinha muito medo que eles me vissem e fizessem aquilo comigo também. Só que alguma coisa, uma força, não sei, me dizia para continuar olhando que eles não me veriam. Nesse momento eu comecei a lembrar que eu estava ali porque eu não tinha aceitado a Jesus, para ele lavar os meus pecados. Eu estava ali porque eu rejeitei a Jesus. Por isso que eu estava no inferno. E isso surgiu como uma bomba na minha mente. Ali eu comecei a chorar, me arrependendo de tudo que eu fazia e dizia com minha mãe e minhas irmãs. Aí eu comecei a bater na minha cabeça com as minhas mãos, com força, com muita força. E o meu arrependimento era tanto que a dor que eu sentia na cabeça não me importava. Eu dizia, por que não aceitei Jesus? Por que não aceitei Jesus? Agora estou aqui, estou perdida, não tem mais volta, destruí a minha alma. E aí, comecei a ouvir gritos mais fortes. Eram de uma menina. Eu reconheci a voz dela. Eu estava escondida atrás dessa rocha grande e me virei um pouco mais para olhar. E aí eu vi 3 demônios segurando essa menina, enquanto outro inseria nela uma coisa que parecia ser um ferro bem grosso. Eu quase gritei também ao ver aquilo, porque eu conhecia aquela menina. Ela morava na minha rua e havia falecido há quase 1 ano. E ela fazia programas. E ela dizia assim, é bom, é dinheiro fácil. Pois bem, eu via aquela menina ali. E nesse momento eu me encolhi o máximo que eu pude atrás daquela rocha, para que aqueles demônios não me encontrassem. Porque eu sabia que eu merecia aquele castigo também, porque eu também já havia feito a mesma coisa que ela fazia. Então eu sabia que aquele castigo também me cabia. Eu estava tão apavorada, com tanta sede, com tanto medo, com tanta dor. Nesse momento,
eu lembrei que minha mãe dizia que Jesus liberta e salva. Foi quando aquele demônio horroroso, em forma de ET, me encontrou. Agarrou na minha mão novamente e começou a me puxar de novo, com toda a força e rapidez pelo chão. E eu comecei a gritar de novo, mas eu gritei assim: Jesus, me salve! Nessa hora, o demônio olhou para mim com muita fúria. Eu pude sentir a raiva que ele estava. E nessa hora ele me arrastou mais forte pelo chão. Senti minha carne rasgar e se soltar de mim. Mas eu gritei mais alto: Jesus, por favor, me liberte, me salve. Minha mãe diz que tu salva. Me salva, Jesus, me liberta daqui. Aí, uma força me sugou e eu subi rápido para uma luz que havia lá no alto. E foi aí que, sem mais nem menos, eu acordei. Abri os olhos e a primeira coisa que vi foi um relógio enorme pendurado na parede da sala. Incrível! Eu nem sabia onde eu estava. Eu cheguei tão doida naquele lugar que eu nem havia percebido aquele relógio quando eu entrei. Mas ele marcava 4h30, eram 4h30 da manhã. Olhei ao redor e vi meus amigos dormindo, uns no chão, outros pelo sofá, garrafas espalhadas ali, algumas meninas sem roupas pelo chão. Um caos, irmã, um caos. Eu me levantei e a primeira coisa que senti foi alívio, muito alívio por haver acordado e perceber que tudo aquilo que eu havia passado tinha sido um pesadelo. Mas eu ainda estava apavorada e o meu coração batia muito acelerado. Eu ainda conseguia sentir aquele cheiro horrível de cabelo queimado. Eu corri para o banheiro para me lavar, para ver se conseguia me livrar daquele cheiro. Tranquei a porta e me ajoelhei ali, na frente da pia. E chorando, pedi perdão a Deus. Agradeci a Jesus porque entendi que ele tinha me tirado daquele lugar. E ali mesmo, sozinha, eu e o Senhor, eu aceitei a Jesus como meu único e suficiente Salvador. Na mesma hora, irmã, o meu coração se acalmou. Eu senti paz e esperei o dia amanhecer. E quando isso aconteceu, eu corri para casa. Assim que entrei em casa, corri para o quarto da minha mãe e contei tudo para ela. Ela me disse que Jesus havia me arrebatado e me mostrado o inferno, porque o meu coração era muito duro. Irmã, eu não sei se o meu coração era muito duro. O que eu sei é que foi tão grande o susto que eu levei que nunca mais eu larguei Jesus. E olhe que isso já faz mais de 36 anos, se não me engano. Mas foi tão forte essa experiência para mim, foi tão impactante que eu me humilhei. Aliás, nem me importei em me humilhar, mas me ajoelhei diante de minha mãe e de minhas irmãs, e ali, chorando, pedi perdão a elas por tudo que eu havia falado que as havia magoado, sobre sua aparência, sobre a igreja, sobre Jesus. Não me importei em me humilhar, pedi perdão de verdade. E elas me perdoaram. Glória a Deus por isso. Mas, para você ter uma ideia, irmã, como foi forte essa experiência para mim. Tão forte, que nunca mais eu senti vontade de pôr uma bebida na boca, qualquer uma, não importando qual fosse. Nunca mais tive vontade. Até hoje, desde aquele tempo até hoje, tenho nojo de bebida, qualquer uma. Não tive mais vontade de cheirar nada. Jesus me libertou naquele banheiro, onde entreguei minha vida a Ele, naquela madrugada. E dali
eu já me levantei com aversão àquela vida de pecados. E prova é de que depois daquilo, aqueles mesmos amigos meus me convidavam para sair e ofereciam de pagar tudo para mim na noitada. Mas Deus é minha testemunha, que nunca eu nem balancei com o convite deles. Ao contrário, eu convidava eles para vir à igreja. Eu dizia: não quero ir com vocês, mas vocês serão bem-vindos quando vierem visitar a minha igreja para conhecer ao meu Senhor Jesus. E o que, irmã? Nenhum deles nunca quis vir visitar a nossa igreja. Mas amém, eu oro por todos eles até hoje. Então, depois daquela experiência, minha vida, sim, deu um giro de 360 graus. Depois daquilo, eu era a primeira a me arrumar para ir à igreja. E nós, depois daquilo, orando e jejuando, ganhamos o nosso pai para Jesus também. Ele percebeu a minha mudança. Irmã, eu não gosto de falar sobre isso, porque quando eu falo, eu sinto tudo de novo. Eu consigo sentir aquele cheiro, consigo sentir aquela sensação de pavor. O calor insuportável. Misericórdia. O inferno, meus irmãos, é de verdade, viu? E ele está lá, em pleno funcionamento. Não acreditem em quem disser o contrário para vocês. Não se iludam. Procurem Jesus e entreguem suas vidas a Ele, para não ir para aquele lugar. Eu já ouvi muitos relatos sobre o inferno, de pessoas que viram muitas coisas lá. Mas o que eu vi, tenho certeza que teve um motivo para que Deus permitisse eu ver. Então, eu só conto aquilo que eu vi. E digo isso porque muitas pessoas dizem que viram fulano e cicrano, alguém famoso. Outras pessoas, eu só vi aquela minha vizinha, que havia falecido, que enquanto eu estava aqui na terra, vivia uma vida errada, e bem, ela estava lá, e ainda está lá, sofrendo na mão daqueles demônios e gritando por socorro. E, meus irmãos, eu não vou para lá. E o que eu posso dizer é: a experiência que o Senhor me deu serviu para mim. Então, se alguém ouvir esse testemunho, atente para as minhas palavras. O Senhor quer te livrar daquele lugar. Se este relato servir para a sua edificação ou salvação, eu dou glórias a Deus. Porque Paulo dizia que não importa por qual motivo o evangelho é pregado, por inveja ou qualquer outra coisa, mas que ele seja pregado. Então eu estou contando aqui o que eu vivi para vocês e espero que sirva para alguma coisa, que acrescente algo na vida de vocês para bem, em nome de Jesus. E outra coisa muito importante, eu continuo sem saber o que é um desviado. Só sei pelos outros, não por mim mesma, por minha própria experiência, porque eu nunca, irmã, nunca me desviei. Isso é mais uma prova de como foi impactante essa experiência na minha vida. Eu nunca me desviei, nem para a esquerda e nem para a direita, mas continuo caminhando e olhando somente para Jesus Cristo de Nazaré, que é o autor e consumador da minha fé. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que todos vocês fiquem na paz do nosso Deus. Eu agradeço a minha oportunidade, a irmã Ângela do canal Maranata Maranata. Que Deus abençoe esse canal também. Em nome de Jesus. Amém.